Olá, tudo bem? Muito obrigado por você ter entrado mais uma vez no nosso canal, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Nosso tema de hoje é um tema bastante delicado. Nós vamos falar sobre a cura divina. Será que Deus pode curar uma pessoa nos dias de hoje novamente, assim como fazia nos tempos bíblicos? Esse é o tema de hoje, venha comigo. Ok, antes de nós entrarmos no assunto, é necessário fazermos alguns esclarecimentos. Na verdade, o mundo cristão está dividido em dois grupos com respeito a questões de cura divina. Existe um grupo chamado cessacionistas. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas aqueles que são mais familiarizados com a teologia sabem exatamente o que eu estou falando. Quem são os cessacionistas? Os cessacionistas principalmente cristãos, reformadores, né, que acreditam que aos dons espirituais apresentados nas Escrituras, eles cessaram, daí a palavra cessacionista. Eles ocorreram apenas nos dias de Cristo, nos dias apostólicos, com o objetivo de validar assim a mensagem do Evangelho. Mas com a formação do cânon bíblico, esses dons, segundo eles, cessaram. Nós respeitamos, né? Logicamente, eles têm seus textos bíblicos, sua tese, né? Tem que defender sua tese. E existe um outro grupo, que é os continuistas, que acreditam que ainda os dons do Espírito Santo, dado aos apóstolos, perduram ainda nos nossos dias, que Deus sim é capaz de curar pessoas nos nossos dias, é capaz de fazer milagres, que aconteceram lá nos primórdios da igreja cristã. Eu particularmente estou incluído no grupo dos continuistas. Eu acredito que Deus pode, sem dúvida, operar milagres de maneira poderosa em nossos dias. Deus pode curar uma pessoa, o poder dele continua vigente, a torneira não fechou. Mas eu também tenho um pouco de reservas com relação à cura divina. Embora creio que Deus pode fazer qualquer tipo de milagre, qualquer cura, mas sou um pouco cauteloso nessa questão. Nós vamos então conversar um pouquinho sobre isso. Na verdade, estamos sendo invadidos por um crescente cristianismo moderno, um pouco estranho ao cristianismo mais primitivo, mais antigo. Esse grupo que eu estou me referindo, de uma pregação do evangelho mais moderna, eles dizem que nós não precisamos sofrer. E eles prometem que a fé é capaz de aliviar todo o sofrimento humano. A sua mensagem quase sempre é a mesma. Eles prometem aliviar o sofrimento tanto físico como financeiro das pessoas. Dizem que a felicidade pode ser conquistada aqui e agora. Que nós não precisamos ser felizes apenas na vida por vir, o que Deus prometeu para aqueles que o amam, mas que mesmo aqui nessa terra podemos viver em pleno gozo, em plena alegria, sem doenças, sem problemas financeiros. Será que isso é uma verdade? Eles dizem mais, que se você tem Jesus, você não pode ter doença. Que se você tem Jesus, você não pode viver numa meia água no fundo de um pátio. Se você vive nessas circunstâncias, com doença, ou vive passando dificuldades financeiras, você não tem fé. Porque se você tiver fé, não haverá nenhum tipo de doença e muito menos haverá problemas financeiros. Seja como for, para eles a vida cristã não é mais servir a Cristo, se preparar para uma vida por vir, mas sim resolver problemas imediatos da vida da pessoa. Eu diria que este é um evangelho imediatista, né, que quer atender apenas os problemas do momento da pessoa, aquilo que ela está vivendo na atualidade. É conhecido como o evangelho da prosperidade e o evangelho da saúde. A ênfase é essa.
saúde e prosperidade para aqueles que participarem de certas campanhas. Então, segundo esses mensageiros, se salvação é para todos, a cura também a cura também é. Eles dizem que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, ou seja, todas as nossas doenças. Então não há mais necessidade de andar doentes. Quando a pessoa vai na frente de um altar, quando eles chamam para ser curado, e a pessoa não é curada, porque isso acontece muito, né? Você sabe disso. É possível que você já tenha ido em vários movimentos, como esses que estou me referindo, e lá prometeram cura. Eles chegam a anunciar até em alto-falantes, em serviço de som na rua: venha que hoje vai haver curas, maravilhas. E você vai lá e as pessoas, maior parte, 90% das pessoas, voltam do mesmo jeito para casa. Muitos vão com cadeira de roda, voltam com cadeira de roda. Vão com muleta, voltam com muleta. Então você sabe que isso é verdade que eu estou falando. Que nem todos são curados, coisa nenhuma. Né? E quando a pessoa não é curada, o que eles dizem? Ah, você não teve fé. Então você não foi curado porque não teve fé. Interessante que a pessoa foi cheia de fé. E ela volta agora duplamente frustrada para casa. Primeiro porque não foi curada. E em segundo lugar porque agora descobre e dizem para ela: você é uma pessoa sem fé. Aí a pessoa realmente vai cair numa profunda depressão. Eu sou uma pessoa doente e ainda sem fé. Na verdade isso é um engodo. Talvez você já esteja decepcionado, não é mesmo, meu amigo? Já fez campanhas e mais campanhas. Sempre é uma promessa nova. Não, agora a cura vai vir. Agora são sete noites. Agora é uma novena. Né? Agora nós vamos ter um sal especial. Agora uma água lá uma água do Rio Jordão, e aí você vai ser curado. E você sabe que às vezes isso não acontece. E você fica frustrado porque dizem que você não tem fé. Será isso mesmo? Esta mensagem tem levado milhares de pessoas a se desiludirem com o cristianismo. Tem levado pessoas à própria depressão e ao desânimo. Talvez seja por isso que muitas dessas igrejas são muito rotativas. O número de membros que elas têm é muito rotativas. As pessoas entram e saem. Sempre está entrando pessoas novas pela frente e saindo outros pela porta dos fundos. Porque prometem prosperidade financeira. Você agora vai fazer a campanha tal. E você vai agora sair da miséria. Você vai enriquecer. Você vai prosperar. Porque o nosso Deus é um Deus rico. E você não pode viver na miséria. Se você tiver fé, você vai enriquecer. Só que, infelizmente, quem está enriquecendo não é um membro, né? Não é um membro daquele movimento religioso. Às vezes é o pastor que está enriquecendo. E aí eles fazem muitas vezes como acontece com a Amway, né, e outros vendedores de produtos, que eles têm lá uma legião de pessoas trabalhando e vendendo, e eles chamam lá os mais prósperos para frente, os que tiveram mais sucesso. Olha aqui, ó, fulano aqui vivia numa casinha simples e hoje ele está com uma BMW, porque prosperou. Então eles levam meia dúzia de pessoas que realmente se deram bem, para incentivar aquela legião de outros que se deram mal, né, para mantê-los ali sustentando aquela meia dúzia que realmente estão prosperando. Da mesma forma, eles levam ali no meio de 2, 3 mil, 5 mil pessoas, meia dúzia que, lógico, no meio de 5, 6 mil pessoas, alguns vão se dar bem na vida, né? Depois que entraram para uma igreja, aí vão se dar bem, vão prosperar, e eles vão chamar esses: olha aqui, ó, fulano morava numa meia água, agora está rico, está próspero. Mas a grande massa continua na miséria. Isso é uma estratégia, né? Um estratagema, é uma estratégia de marketing para manter a pessoa ali contribuindo, dando seu dinheiro, na ilusão de que ela também vai prosperar. Eles tentam eliminar todo o sofrimento humano antes de irmos para o céu, que o céu tem que ser aqui na Terra mesmo, nesse planeta. Querem que experimentemos aqui na Terra algo que só vai nos ser concedido quando Cristo voltar, quando sairmos desse planeta que Jesus diz que jaz no maligno. A ideia de que toda doença tem que ser curada
ela esbarra em alguns textos das Escrituras Sagradas, alguns textos bíblicos. E eu gostaria de me referir de imediato ao texto de 1 aos Coríntios, o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 a 10, o que aconteceu com o apóstolo São Paulo. Será que Paulo era um homem de fé ou não? 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, nos diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse ou me orgulhasse, contasse vantagens com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nos versos anteriores, o apóstolo São Paulo diz que foi ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, disse ele. Diz que visitou o céu, né? E ele ouviu palavras inefáveis que não é permitido ao homem proferir. E ele agora dizendo para que eu não me ensoberbecesse, não me orgulhasse destas revelações celestiais que eu tive, foi colocado sobre mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para que me atormentasse. Ele disse: eu orei 3 vezes pedindo ao Senhor que afastasse esse espinho de carne de mim, e o Senhor disse: eu não vou afastar, eu vou te dar força, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que seria o espinho na carne? Claro que há muitas teorias a respeito do espinho na carne, mas eu estou inclinado a crer que realmente o espinho na carne era uma doença que Paulo tinha. Paulo enfrentava um problema de saúde. Bom, tanto é que ele próprio menciona isso no livro de Gálatas. E isso está em Gálatas capítulo 4, versos 12 e 13. Diz-nos o seguinte: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade, a minha doença, a minha enfermidade, diz Paulo, na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunha de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Veja só, Paulo está dizendo que ele tinha uma enfermidade física, que os Gálatas o receberam como se fosse um anjo, poderiam ter repelido ele. Qual a razão de repelir? E se os Gálatas pudessem, os Gálatas, o pessoal da Galácia, né, o povo da Galácia, os membros da igreja da Galácia pudessem, teriam arrancado os olhos dele e dado para Paulo. O que isso significa? Que Paulo tinha um problema nos olhos, a minha enfermidade. Possivelmente saía secreções dos olhos dele, porque ele teve uma visão de Jesus na estrada de Damasco, ficou cego. Depois Ananias orou por ele, caiu as escamas dos olhos, mas ele ficou sequelado, um espinho na carne que o incomodava. E ele então claramente diz aqui que se vocês pudessem, teriam arrancado os olhos de vocês, teriam dado para mim, porque o problema dele era onde? Nos olhos. Mas há outros textos bíblicos que comprovam isso. Era um homem enfermo, o apóstolo São Paulo. No livro de Gálatas, ainda no capítulo 6, verso 11, ele declara: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. É sabido que Paulo não escrevia suas cartas, ele tinha secretários que escreviam para ele. Ele ditava suas cartas, mas havia um código para tornar as suas cartas algo realmente confiável
que era a assinatura dele, era a saudação final. E ele então diz: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho, letras grandes, dando a entender que ele realmente tinha dificuldade de visão. Mas com mais clareza nós podemos ainda confirmar nos seguintes textos, principalmente o capítulo 23 de Atos, a partir do primeiro verso, nos declara, observe o texto bíblico: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te parede branqueada. Olha só, chamou o sumo sacerdote parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, contra a lei manda agredir-me? Agora observe que chamaram a atenção de Paulo. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não farás mal de uma autoridade, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Como assim Paulo não sabia que era um sumo sacerdote? O sumo sacerdote tinha aquelas roupas características, né, de um sumo sacerdote. Paulo conhecia, Paulo era um fariseu, foi fariseu. Então veja bem, ele olhou de longe, viu aquele homem lá de branco, enxergava muito bem, disse: tu aí, ó parede branqueada. Pô, essa é a prova de que ele não estava enxergando muito bem. Paulo era um homem enfermo, orou 3 vezes, mas Deus não curou. Nem sempre Deus cura, amigo. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Deus tem poder para curar? Tem poder para curar a tua enfermidade, sim. Deus pode restaurar a tua saúde? Deus pode restaurar a tua saúde. Deus sempre vai restaurar a saúde de todas as pessoas? Não, isso não é verdade. Isso é uma mentira que estão dizendo para você. Deus não curou Paulo, e ele mesmo declara: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me orgulhasse, para que eu não deixasse que algo subisse à minha cabeça, me sentisse muito especial, mais especial do que os outros. Deus permitiu que uma doença viesse à sua vida, para que seu próprio orgulho fosse sufocado. O salmista disse: foi bom eu ter sofrido para aprender os teus estatutos. Você lembra de Paulo escrevendo a Timóteo? Paulo disse a Timóteo: olha, não tome só água, tome um pouco de vinho também, por causa de tuas constantes enfermidades. Eu pergunto se Timóteo tinha fé ou não tinha? Ou era um homem sem fé? Tuas constantes enfermidades. Há outros casos na Bíblia, casos que Paulo deixou um companheiro de viagem para trás porque estava enfermo, porque Paulo não orou por ele, não ficou curado. Deus nem sempre cura, amigos. E também a ideia de que toda enfermidade tem que ser curada e é obrigada a ser curada esbarra em outros textos das Escrituras Sagradas, como São Mateus 26, verso 39. E aqui nós temos o exemplo do próprio Jesus. Diz o verso bíblico: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A oração de Jesus não foi aceita. A oração de Jesus não foi respondida, meu amigo. Nem sempre Deus vai responder as orações que nós fizemos. Tanto é que Tiago, no livro de Tiago, pedis e não recebeis porque pedis mal, porque nós não sabemos a vontade de Deus. Então o segredo é pedir: Senhor, se for da tua vontade, faça essa cura, se for do teu querer. Não podemos ordenar a Deus, como alguns fazem: ordeno que seja curado agora. Você não manda em Deus. Deus é que determina quem Ele quer curar, quem Ele não quer, quem Ele livra, quem Ele não livra. Porque você sabe de muitos cristãos que não foram livres de certas circunstâncias. Amigo, eu estou aqui não para enganar, não para mentir para você. Estou aqui para falar a verdade. E você sabe, você que
é membro de uma igreja, você sabe que eu estou falando a verdade, que nem todo mundo é curado. A ideia de que podemos nos apegar a todos os textos bíblicos como sendo nosso, para a nossa vida, não é bem assim. A posição bíblica é que nem todas as promessas das Escrituras são para nós. Algumas são promessas locais, para pessoas em particular, e que não é para nós. E eu vou dar um exemplo disso. Isaías, capítulo 43, verso 2, diz o texto bíblico: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que dizer de João Hus, dos grandes reformadores que foram queimados em fogueira, se eles tivessem se segurado nessas promessas? O que dizer lá dos cristãos que morreram no Coliseu de Roma, transpassados por espadas, devorados por leões? Se eles tivessem se apegados a textos como esse, não, nada vai acontecer comigo. Infelizmente, muitos foram queimados. Quando Nero queimou Roma, ele acusou os cristãos e ele fez de muitos cristãos como tochas de fogo, queimando, iluminando a noite de Roma com os corpos dos cristãos. E se eles tivessem se apegado a esse texto bíblico como sendo para eles, chama alguma arderá em ti, mas eles arderam no fogo apesar da sua fé, apesar de crerem no Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua crença em Cristo, de sua fé em Jesus, que eles foram queimados. O Senhor não os livrou nesta hora difícil. A verdadeira fé, meu amigo, é continuarmos crendo em Deus, crendo em Jesus, mesmo quando as coisas não vão bem na nossa vida. E o teste da fé é quando justamente parece que nossas orações não são respondidas. Aí está a grande prova de nossa fé. Todos nós gostamos de ler o texto de Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, não é mesmo? Gostaria de fazer essa leitura contigo. Pois então, aqui no livro de Hebreus capítulo 11, nós temos a galeria dos homens de Deus, os homens de fé, os homens que foram colocados como exemplos para nós. E o texto fala claramente de vários homens, né? Pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Moisés, e vai citando o nome de vários heróis da fé. E os versos 30 em diante nos diz o seguinte: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi, diz o texto bíblico? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subverteram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, no caso de Daniel, extinguiram a violência do fogo, como no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ficaram no meio das chamas e não tinham nem cheiro de fumaça, né? Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Então aqui está falando na galeria dos homens, dos heróis da fé, pessoas que tiveram grandes vitórias, grandes conquistas, e realmente nós gostaríamos de estar nesse grupo, não é verdade? Mas interessante que os versos continuam dizendo o seguinte, alguns se esquecem de ler. Diz o texto bíblico, a partir do verso 35, alguns foram torturados, homens de fé,
não aceitaram seu resgate para obedecer superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E se Deus te chamar para ser um dos outros, você está disposto a permanecer firme ao lado de Jesus? Eu sei que você gostaria de estar no grupo que nós lemos inicialmente, né? O grupo que nós começamos lendo os versos do capítulo 11 de Hebreus. Aqueles que obtiveram vitória, aqueles que saíram do fogo, aqueles que colocaram muralhas em ruína, como as muralhas de Jericó, aqueles que foram protegidos e guardados. Mas e se Deus te chamar para ser um dos outros? Outros, por sua vez, passaram por miséria. Não é só bênção, não. Não é só mansão, isso é mentira. Que você vai servir a Cristo e vai ficar rico porque você tem fé. Isso é mentira, isso é engano. Isso é para tomar o teu dinheiro. E se Deus te chamou para ser um dos outros, meu irmão, minha irmã, e se você estiver sendo devorado por um câncer, você permanecerá firme ao lado de Jesus? Com fé, ao lado de Cristo? E se você tiver que ficar paralítico e tiver que viver na pobreza, servindo ao Senhor Jesus, mesmo que todos te abandonarem, você gostaria de permanecer ao lado de Jesus assim mesmo? Isso é fé. E esses são os heróis da fé que a Bíblia nos apresenta. Então eu quero dizer para você que as promessas espirituais de Deus, de salvação, de perdão e de conforto para você, essas promessas são para todos nós. Você tem a promessa de salvação para a sua vida. Pode se apegar a essa promessa para você mesmo. A salvação de perdão para os seus pecados. E que Deus estará com você mesmo na dor e na provação. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele promete estar contigo na cama, na enfermidade também, se for necessário. Não desanime na sua fé, meu amigo. Agora, as promessas de bênçãos temporais, o livramento da morte e da doença, serão concedidas a alguns e a outros não, segundo Deus achar melhor. Essa é a grande verdade. Está você disposto a se encontrar no grupo dos outros, no mais profundo teste de fé? Ore comigo agora. Querido Pai, não queremos desanimar esse teu filho. Com toda certeza ele almeja do fundo do seu coração uma cura. E realmente o Senhor tem poder para fazer isso, meu Pai. O Senhor fez isso na vida de tantas pessoas no passado e tem feito no presente. Conhecemos muitos casos de pessoas que foram de maneira miraculosa curadas e transformadas. Senhor, eu lembro do episódio lá do rei Ezequias, que o profeta chegou para ele e disse: olha, Deus mandou dizer para ti que prepara a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aquele teu servo, segundo a Bíblia, aquele rei, virou para o lado da parede, chorou copiosas lágrimas pedindo misericórdia, e a sua oração chegou aos céus. E no momento que a oração chegou no coração de Deus, o Senhor falou ao profeta: volta lá e diz para ele que ele vai ter mais um período de vida ainda, mais algum período de vida. Sim, Senhor, o Senhor reverteu aquilo que o Senhor havia dito. Por misericórdia, por amor ao teu servo, eu sei que o Senhor pode curar a enfermidade, meu Deus, desse teu servo, dessa tua serva que quem sabe está acamado. Alguns estão, quem sabe, chorando de dor nesse momento, sofrendo, Senhor. Então eu te peço no nome de Cristo que o Senhor efetue a cura segundo o teu querido e tua vontade. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode aliviar essa dor, aliviar esse sofrimento, essa angústia.
Os demais, Senhor, que estão passando também por problemas os mais diversos, problemas temporais, como problemas de dívida, problemas, meu Deus, relacionados à família, aos filhos. Queira intervir nesta hora, meu Pai, faça uma cura, opera a cura, que todas as pontes sejam caídas, possam ser refeitas, que os abismos possam ser transpostos, que todas as algemas sejam quebradas, os ferrolhos das portas trancadas sejam partidos e que haja um caminho plano diante dessa pessoa para a vitória, meu Pai. Eu peço-te em nome de Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor, e amém.